queridos e queridas, é uma alegria podermos ter mais um domingo que o Senhor nos dá, domingo para fazermos os nossos cultos nos lares com a nossa família. Hoje um culto especial, culto de ceia, onde queremos também nos colocar diante de Deus, arrependidos, confessando o nosso pecado, a nossa culpa, para que tenhamos o perdão de uma forma bem palpável, por meio do pão e do suco. E eu quero saudá-los neste domingo do Senhor com uma palavra lá do Salmo 119, o versículo 65 e 66, que o Davi Tiago fará a leitura para nós. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me o bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. É isso. Ensina-me os teus juízos, porque creio nos teus mandamentos. A palavra do Senhor é importante para a nossa vida e nós queremos ouvi-la também neste domingo, neste culto, antes de celebrarmos a ceia. Por isso também iniciamos este culto nos lares, em nome do nosso Deus, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém. Amém. Quero saudar todos vocês nesta manhã de domingo, 4 de outubro, primeiro domingo deste mês, dizer que é uma alegria compartilhar também desta mensagem preparada para hoje. Minha oração é que Deus esteja abençoando ricamente tua vida, também a vida da tua família, e que a palavra de Deus nos fortaleça no caminho da fé, da esperança em Cristo Jesus. Queridos ouvintes, vocês já se envolveram com a reforma da casa ou de alguma outra propriedade? Se você já fez isso, por que você fez? Por que às vezes é necessário investir numa reforma? Bom, geralmente se constata, se percebe de que há problemas na construção. Talvez muitas goteiras quando chove, então se percebe, puxa, o telhado precisa ser reformado. Talvez tenha rachaduras na parede, ou quem sabe as lajotas do banheiro já estão deslocando, estão se soltando. A tinta da casa, a pintura, precisa ser renovada. Então, o dono do imóvel se dá por conta de que é necessário, é importante, é fundamental que se faça uma reforma. E quem já se envolveu com a reforma sabe que é um processo bem difícil. Às vezes se tem a impressão de que teria sido melhor derrubar tudo e fazer novo. De fato é assim. Eu lembro que alguns anos atrás, uma das comunidades aqui da paróquia evangélica de Ituporanga resolveu fazer uma reforma no templo. Havia necessidade, havia já sinais de que muitas coisas estavam deterioradas. Então o presbitério se reuniu, conversou, analisou, fez um orçamento a partir daquilo que estava visivelmente necessitando de reforma. Interessante é que depois que os pedreiros começaram a mexer naquela obra, se constatou que o problema era maior do que aquilo que se enxergava. Acho que essa deve ter sido a experiência de muitos que se envolveram com a reforma de uma casa, por exemplo, né? Quando o pedreiro começa a mexer, se nota, olha, aqui também tem um problema que não estava tão visível assim. Bom, resultado é que depois, então, da obra concluída, o orçamento foi estourado, né? Ficou muito mais caro do que aquilo que se previa lá no início, mas era necessário, porque o templo, o prédio, precisava realmente de uma reforma. Bom, por que eu estou falando isso? Mês de outubro é o mês que nós lembramos, como luteranos, né, evangélicos luteranos, da reforma protestante, dia 31 de outubro, aquele dia que Martinho Lutero pregou as 95 teses lá na porta da igreja de Wittenberg, dando início a esse movimento religioso, político, social, que é conhecido como a reforma protestante. Mas por que a reforma foi necessária? Bom, a gente quer convidar você para participar conosco neste mês de outubro, dos cultos nos lares, e o tema que nós vamos abordar é uma nova série de pregações com o título É Tempo de Reformar.
E a gente quer então, a partir do movimento da reforma, daquilo que Deus fez por meio de Martinho Lutero e de muitas outras pessoas que, movidos pelo Espírito Santo, orientados pela palavra do Senhor, entenderam que era importante, necessário que acontecesse algo novo na igreja de Jesus, porque tinha muita coisa podre, muita coisa errada. Aliás, o que a gente também percebe nos dias de hoje. Portanto, quando a gente fala que é tempo de reformar, nós não queremos apenas resgatar um fato histórico ou ter um conhecimento daquilo que aconteceu há muitos e muitos anos atrás, mas nós queremos perceber que também hoje é necessário que reformas aconteçam na nossa vida pessoal, em nossas comunidades, na igreja do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos estar focados naquilo que a palavra de Deus ensina, que é a missão da igreja do Senhor Jesus. Então, convidamos você para participar conosco deste culto e nos próximos, onde nós queremos abordar esse tema. É tempo de reformar. Agora, por que a igreja passou por esse processo, esse movimento que deu origem, então, à igreja protestante, entre elas a nossa igreja e tantas outras igrejas protestantes? O que aconteceu? Bom, assim como a gente vai observando um prédio e percebendo que há sinais que demonstram a necessidade de uma reforma, da mesma forma também as pessoas já antes de Lutero foram se dando por conta, né? Algumas pessoas, a partir de uma leitura das Sagradas Escrituras, foram percebendo a igreja, ela se desviou dos propósitos de Deus. Naquela época se percebeu isso de forma muito clara, especialmente Martinho Lutero. Ele vai trazer a partir dos seus escritos uma realidade, ele vai nos desnudar uma situação onde a igreja daquele tempo havia se desviado de muitos princípios bíblicos, as práticas estavam corrompidas. Um detalhe interessante de como é que Martinho Lutero, aos poucos, foi se dando por conta de que era necessário que acontecesse uma reforma, de que acontecesse uma montanha, está numa viagem que ele fez para a cidade de Roma, né? Martinho, um monge católico na época, ele tinha assim, uma ideia de que Roma era uma cidade santa, um lugar de adoração, um lugar de santidade. E de novembro de 1510 até abril de 1511, Lutero viajou para Roma. Ele tinha alguns compromissos monásticos, religiosos naquela cidade. E ele permaneceu lá em Roma, na época era chamada da Cidade Santa, de dezembro de 1510 até o início de fevereiro de 1511. Realizou todas as obras de caridade, como ele tinha sido ensinado, né, uma prática religiosa onde a caridade era muito importante. Ele realizou missas, ouviu confissões, mas ele percebeu isso, ficou muito claro para ele algum tempo mais depois, de que a libertinagem de Roma excedia tudo aquilo que se podia imaginar. Roma estava corrompida, os sacerdotes viviam num estilo de vida que não era nada coerente com aquilo que a palavra de Deus ensina para os cristãos. Aliás, Martinho Lutero, então, relembrando da viagem que fez a Roma, ele escreveu o seguinte: Roma está aos pedaços. Não dá para acreditar na quantidade de molecagem, desprezível pecado e vergonha que andam soltos por Roma. Não dá para convencer ninguém que lá há tão grande maldade, a não ser que ele mesmo a veja, ouça e experimente. Então, havia uma decadência moral, ética, que Martinho Lutero percebeu, e também, com o passar do tempo, quanto mais Martinho Lutero se aprofundava na palavra do Senhor, ele percebeu que a igreja da época estava distanciada de muitos princípios. Então, essa percepção que Martinho Lutero teve dessa viagem foi aos poucos revelando para ele, foi ajudando ele a perceber de que havia necessidade de que coisas mudassem, de que houvesse uma reforma. Aliás,
Qual é o significado, então, de reforma nesse aspecto? E, claro, até mesmo naquilo que a gente falou no início da mensagem, quando a gente quer reformar uma construção. Olhando no dicionário, a palavra reforma, ela tem alguns sinônimos que nos ajudam a entender um pouquinho, então, de todo esse processo, desse movimento que aconteceu ali a partir de Martinho Lutero, mas que já teve pessoas antes dele que ajudaram nessa caminhada. A palavra reforma, ela pode significar restauração, significa também consertar, reparar, dar uma nova forma. Bom, essa foi a percepção de Martinho Lutero. Era necessário restaurar a igreja, aquilo que originalmente Deus propôs na partir da palavra de Deus. Era importante e necessário consertar o que havia sido estragado nessa jornada já de séculos da igreja, reparar os erros, dar uma melhor forma, muito mais próxima daquilo que as Sagradas Escrituras ensinam do propósito e da missão da Igreja de Jesus neste mundo. Outro fator que foi muito importante para Martinho Lutero, que foi fundamental na verdade, é a própria experiência que Martinho Lutero teve com Deus. Martinho Lutero vivia muitas vezes oprimido por uma ideia de um Deus que estava ali para julgar, uma espécie de Deus que anotava todos os nossos pecados para cobrar de nós esses pecados. E Martinho Lutero, então, dentro da sua caminhada de fé, ele de todas as formas tentava encontrar alívio para o peso da culpa, do próprio pecado. Então Martinho Lutero, ele tinha uma vida muito rígida na ordem monástica onde que ele seguia. Ele praticava muitas esmolas, muitas obras de caridade e muitos sacrifícios pessoais, pensando com isso encontrar um pouco de alívio para aquela culpa que o pecado lhe trazia. Até que, a partir da leitura do livro de Romanos, lá no Novo Testamento, é como se os olhos de Lutero se abrissem para uma verdade que ele ainda não conhecia e que trouxe uma profunda paz e uma mudança radical na vida dele. E a partir dali também motivou Martinho Lutero a trazer essa mudança para dentro da vida da igreja. Claro que Martinho Lutero, no início, não tinha nem ideia de onde tudo isso chegaria, aquilo que aconteceu com ele, aquilo que ele propôs para a igreja local, onde ele era o pároco. Ele não tinha nem ideia do alcance que isso teria, de como Deus levaria tão longe a obra que começou na vida dele. Mas Martinho Lutero, lendo o livro de Romanos, no capítulo 1, os versos 16 e 17, aquilo clareou para Lutero que a salvação não depende do nosso próprio sacrifício, dos nossos esforços, daquilo que a gente faz. Ela depende sim do sacrifício do Filho de Deus, da sua morte e ressurreição, ou seja, a salvação ela é obra do próprio Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. Não somos nós que construímos, que alcançamos a salvação, mas Jesus já a conquistou na cruz. Por isso, Jesus, antes de morrer, ele disse: está consumado, quer dizer, está feito, está pronto. Tudo o que é necessário para a salvação do ser humano, Jesus realizou. Nós não precisamos realizar mais nada, tão somente crer e confiar, ou seja, pela fé, nos agarrar a Jesus, e Jesus, então, que vai para o céu, nos leva junto com ele. Em outras palavras, é isso que Martinho Lutero entendeu nesta passagem bíblica de Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Você quer ler também comigo, acompanhar aí na sua Bíblia? Também nós vamos projetar aqui no vídeo. Está escrito: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Esta afirmação bíblica de que o justo viverá pela fé, ou seja, a fé em Cristo Jesus, a confiança no Filho de Deus, na obra que ele consumou na cruz, na sua ressurreição, nos justifica diante de Deus.
abriu os olhos de Martinho Lutero para uma outra perspectiva da caminhada de fé. A igreja da época ensinava que a salvação dependia muito daquilo que o ser humano fazia, mas as Sagradas Escrituras revelam que a salvação é tão somente obra de Deus. Não depende do que eu faço ou deixo de fazer, mas tão somente do que Jesus já fez, consumou naquela cruz, e por isso nós somos chamados à fé. Quando cremos em Jesus, quando temos verdadeira fé em Jesus, quando colocamos nossa esperança e confiança em Jesus, nós recebemos graciosamente um presente maravilhoso de Deus para os que creem, é a salvação realizada por Jesus, não por nós. Não é uma medalha que a gente conquista, não é um troféu. Olha, eu me esforcei, eu sou uma pessoa religiosa, eu cumpro com certas obrigações, eu procuro viver de forma correta, honesta, ética, então eu mereço a salvação. Esse é um conceito muito comum em nosso tempo, por isso que eu afirmei antes que a necessidade de reformar, é tempo de reformar também nos dias de hoje. Também nós precisamos rever nossos conceitos a respeito de Deus, a respeito da salvação, a partir das Sagradas Escrituras, a partir daquilo que nos é revelado, não a partir daquilo que nós pensamos por causa da cultura, por causa daquilo que nos foi ensinado desde quando a gente era criança. Precisamos olhar sempre pelo crivo das Sagradas Escrituras. Foi o que Martinho Lutero fez e percebeu que era necessário, importante que acontecesse uma reforma na igreja, que se desse uma nova forma adequada aos propósitos de Deus, que houvesse uma reparação dos erros que estavam sendo ensinados e praticados no seu tempo, como também é necessário que isso aconteça em nosso tempo. Lá no livro de Efésios, uma carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo 2, os versos 8 e 9, isso fica muito mais claro para nós de como a salvação, a vida eterna, uma vida com Deus e por isso também uma nova perspectiva da nossa caminhada com Deus, da nossa relação com o próximo e da maneira como nós enxergamos o mundo. Lembra que nós falamos sobre isso na série de pregações do mês passado. A conversão, ela tem uma perspectiva não apenas individual, eu e Deus, mas ela me dá de novo uma outra visão da relação com as pessoas e com o mundo. Mas essa percepção nos é dada e revelada em Cristo Jesus. Paulo escreve, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É o que dizem as Sagradas Escrituras. A salvação é graça, é presente de Deus. E durante esse mês de outubro, vamos entender melhor isso. Eu quero convidar você para estar conosco nos próximos cultos, nos próximos domingos. Nós vamos continuar refletindo sobre esse ensino maravilhoso, fundamental e necessário para justamente tirar esse medo em relação à eternidade, à salvação, quando ela depende de nós. Mas quando nós entendemos e cremos que ela depende de Jesus, e Jesus fez tudo o que era necessário para a nossa salvação, nós não precisamos completar a salvação de Jesus. Não faltou um pedaço da salvação que dependa de nós. Senão, nós vamos sempre ficar numa dúvida, será que a gente fez a nossa parte para sermos salvos? Não, nós podemos crer e confiar em Jesus e ali está afirmado que quem crê será salvo. Jesus afirmou isso, quem crer em mim será salvo. E essa é a verdade que nós precisamos trazer hoje, também como Martinho Lutero percebeu naquele tempo, quando se ensinava de forma equivocada que a salvação era fruto de obras, do esforço humano, quando Martinho Lutero percebeu que a igreja estava distanciada do propósito de Deus, da missão que Deus mesmo havia estabelecido, então Deus moveu o seu coração para iniciar todo um movimento que ele nem imaginava a dimensão que esse movimento teria e dessa maneira trazer a igreja de volta aos trilhos certos, trazer a igreja de volta para a submissão à palavra de Deus. Aliás, a palavra de Deus tem que ser sempre o princípio normativo para a vida da igreja.
Isso que Martinho Lutero, então, restaurou, trouxe de volta no seu tempo, e nós precisamos hoje honrar esse legado e também precisamos dizer para Deus: Senhor, que reformas é necessário que aconteça na minha vida? Que reformas nós precisamos hoje também orar e lutar que aconteçam em nossas comunidades? Porque também, às vezes, vamos olhar para as nossas comunidades. Nós não nos apegamos a certas coisas do passado, que se a gente olhar na palavra de Deus, nós vamos perceber que não tem sentido algum. Comece uma vez a olhar como é que acontece a sua vida de fé. O que você aprendeu de criança? Está de acordo com a palavra de Deus? Aquilo que acontece na sua comunidade, na sua igreja, está de acordo com a palavra de Deus? Esse tem que ser o crivo, as Sagradas Escrituras. Assim como Martinho Lutero procurou trazer a igreja de volta aos propósitos de Deus a partir das Sagradas Escrituras. Também hoje é importante que isso continue a acontecer. É tempo de reformar. Vamos pedir a Deus que nos ajude a perceber que reformas precisam acontecer na minha vida e na sua vida. Que reformas Deus quer que aconteçam na igreja onde nós participamos, na igreja de Cristo nesse nosso país, uma igreja tão machucada por escândalos. Você já ouviu o que se fala das igrejas cristãs de forma geral nas mídias? Claro que tem muito exagero, até porque às vezes há um interesse de descaracterizar a igreja de Cristo, mas também temos que reconhecer o nosso pecado enquanto igreja, de muitas práticas equivocadas, muitas práticas de corrupção, uma ética totalmente distorcida de muitas igrejas ditas evangélicas. É importante que aconteça uma nova reforma, mas ela precisa começar em nossa vida. Vamos clamar ao Senhor, vamos pedir que Deus nos ajude a entender todo esse movimento de reforma iniciado lá em Martinho Lutero, mas também a entender que em nossa própria vida é fundamental que aconteça a reforma. Ore comigo neste momento. Senhor Deus, nós te louvamos porque em toda a história da igreja, homens e mulheres foram submissos à tua palavra, lutaram, sofreram, foram perseguidos, muitos foram mortos pela sua fidelidade à tua palavra. E nós, Senhor, entendemos e reconhecemos que nesses tempos que nós estamos vivendo também é fundamental e importante que aconteçam reformas na nossa caminhada de fé, também em nossas comunidades e na igreja de Cristo em nosso país, uma igreja marcada por escândalos, por corrupção e por uma ética distorcida. Senhor, nós queremos nos colocar em tuas mãos. Talvez muitos estão agora orando e dizendo: Deus, veja onde é necessário que aconteça a reforma em minha vida. Ajuda-me a perceber, a entender em que áreas da minha vida é importante uma restauração, dar uma nova forma, refazer, reconstruir. Mas também, Senhor, ajuda-nos a perceber, a orar, a lutar para que reformas importantes, necessárias aconteçam na tua igreja, neste nosso país. Humildemente, Deus, pedimos perdão pelas vezes que envergonhamos a tua igreja, pelas vezes, ó Deus, que práticas completamente distantes das verdades das Sagradas Escrituras estão prejudicando o testemunho bíblico da salvação pela fé em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, enquanto teus filhos e filhas, a sermos instrumentos para que a igreja ela possa de fato viver e fazer aquilo que é o propósito original, revelado na tua palavra. Abençoa-nos, Senhor, a cada um que agora está também ouvindo tua palavra, tem tido esse tempo de oração, está na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue nos abençoando e nos ajudando também em nossa caminhada de fé. Amém. Descende dos altos céus,
tua graça me basta, é tudo que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou, tua graça. Descendi dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, e fala de quem tu és, tua graça. Darei a minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou, tua graça, tua graça, tua graça. Já. Fomos brindados com esta palavra, também com o hino que nos faz refletir na graça do nosso Deus para a salvação de todos aqueles que se achegam a Ele e creem. E esse é um momento especial agora de nos prepararmos para a ceia. A ceia não é para pessoas perfeitas, mas a ceia é para pecadores, pecadoras que se arrependem, que reconhecem, quando reconhecemos que somos pecadores e pedimos perdão ao nosso Deus e temos uma disposição também em dizer que queremos mudar, em permitir que o Espírito Santo haja em nós para termos mudança, para sermos transformados. Por isso também, nesse momento, antes de celebrarmos a ceia nos nossos lares, nós queremos orar. Vamos falar com o nosso Deus, você ali na sua casa, nós aqui na nossa. Queremos assim falar com o nosso Deus, queremos colocar também o nosso arrependimento. Ó Santo Eterno, Deus e Pai, o Senhor nos conhece. Muito obrigado, a Deus, porque o Senhor nos ama. Obrigado, a Deus, porque o Senhor também projetou a família e por isso juntos nós chegamos diante de Ti nesse momento. Pai querido, obrigado que o Senhor nos revela em Tua palavra que somos pecadores e precisamos de Ti. Por isso também nesse momento, ó Deus, nós reconhecemos e pedimos-Te perdão. Muitas vezes, ó Deus, nos afastamos de Ti, pecamos contra Ti, o próximo, com palavras, pensamentos, atitudes, mas pelo sangue de Jesus derramado lá na cruz. Nós agora pedimos que o Senhor esteja purificando a nossa mente. Ajuda-nos a pensarmos coisas boas a respeito de Ti, do próximo, de nós mesmos. A Tua palavra diz que aquilo que é perfeito, puro, agradável, seja isso que ocupe o nosso pensar. A nossa vida também é dirigida pelos nossos pensamentos, por isso nos ajuda, Senhor, a pensarmos coisas boas. Pai amado, também limpa os nossos lábios, para que por meio deles palavras de bênção sejam proferidas, o Teu evangelho seja anunciado. A Tua palavra diz que uma pessoa, Senhor, perfeita, aquela que controla a sua língua, por isso nos ajuda, Senhor, no nosso dia a dia.
Pai amado, também transforma as nossas atitudes para que nelas as pessoas vejam o Teu amor e a Tua bondade. Por isso, ó Pai amado, tudo que nós temos, nós queremos colocar diante de Ti nesse momento. Queremos pedir perdão, queremos pedir que o Senhor venha sobre nós com Teu Santo Espírito. Sim. E nos ajude, Senhor, também nas nossas lutas, ansiedades. Que o Senhor esteja, ó Deus, trabalhando em nossa vida. E, ó Pai, obrigado por esse momento de ceia que vamos celebrar. Por isso também antes, como Tua família, como servos Teus, ó Deus, como Teus filhos e filhas, por meio da fé em Jesus, nós chegamos agora nesse momento juntos na oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, queremos convidar agora para que também na sua casa possamos fazer a instituição da ceia do Senhor. Então abre sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, os versos 26 até 29. E assim junto conosco, então, vamos também instituir, você na sua casa, alguém vai ler esse trecho das Sagradas Escrituras, também vamos projetar aqui no vídeo, para que você possa, junto conosco, então, estar realizando esse momento da ceia, instituindo a ceia do Senhor também no seu lar. Acompanha e leia conosco Mateus 26, 26 e seguintes. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Assim, queremos agora, em cada lar, em cada casa onde este culto está sendo realizado, realizar a ceia do Senhor Jesus Cristo. O sangue de Jesus derramado. Queridos irmãos e irmãs, damos graças ao Senhor que renova a sua misericórdia. Em Cristo Jesus, que por nós morreu na cruz, derramou seu sangue, entregou seu corpo para nos trazer perdão, esperança, restauração, vida nova por meio da fé. Nós queremos louvar a Deus que tem sido bondoso para conosco e permanecermos agora firmados neste caminho em direção ao reino do Senhor. Rogamos que Deus assim abençoe sua vida, abençoe sua família, que Ele esteja sempre com todos nós. O nosso Deus eterno e poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, Ele abençoe tua vida, abençoe tua família. O Senhor esteja contigo e te dê a paz, hoje e sempre. Amém. 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 Abençoado domingo. Vamos e sirvamos ao Senhor com alegria. Amém. Amém. Tchau. Tchau. Tchau.